O problema central da política nacional que levou a essa situação é o seguinte. Desde o primeiro momento, houve uma incompreensão profunda no interior da esquerda, de um modo geral, no interior do movimento operário, sobre a questão do golpe de Estado. Tanto que o que predomina até hoje, quando as pessoas falam de golpe de Estado, é a expressão golpe parlamentar, como se o golpe de Estado fosse uma operação que servisse simplesmente para fazer uma eleição fora de hora. Quer dizer, seria assim como um golpe regimental. Foram lá, tomaram uma decisão, e essa decisão afeta, é como se fosse uma eleição manipulada, fraudada. E essa compreensão é uma compreensão profundamente errada do que é o golpe de Estado. Um dos argumentos que mostra como é errada essa análise vem justamente daquele setor que acha que não houve golpe de Estado, ou seja, o setor que expõe mais claramente a opinião geral, que fala o seguinte: não houve golpe de Estado porque não houve uma mudança de regime. E nisso justamente consiste toda a falsificação. Porque se houve uma coisa no país que aconteceu de importante, é que a mudança do governo serviu para colocar em marcha uma completa e profunda mudança no regime político. Por exemplo, quem fala isso daí, basicamente eu acredito que é o PSTU que fala, que usa esse argumento de que não houve mudança do regime, não percebe, por exemplo, que a liquidação da CLT é uma mudança de regime que não é simplesmente do regime anterior para o regime atual. É uma mudança de regime que tem um alcance, do ponto de vista do Estado Nacional Brasileiro, que retrocede até a década de 30. Quer dizer, uma profunda mudança nas relações entre os trabalhadores e o Estado, que tem um alcance, na realidade, histórico. É o desmantelamento, né, do que foi, digamos assim, o início do estado de bem-estar social brasileiro. A terceirização é a mesma coisa, está totalmente vinculada com isso. O problema do ajuste fiscal, da aposentadoria, das privatizações, tudo isso daí implica também numa profunda mudança de regime. E agora nós vamos para a mudança de regime do ponto de vista político, né? Do ponto de vista dos direitos políticos, das formas eleitorais. O Congresso está discutindo uma mudança radical na forma de eleição, para tentar criar aí uma ditadura com uma roupagem de tipo legal e parlamentar. Essa semana mesmo saíram declarações do próprio PSDB dizendo o seguinte, que se o PSDB ganhar a eleição, eles vão implantar o parlamentarismo, que deve ser entendido assim: se a esquerda ganhar a eleição, eles vão dar um golpe para implantar o parlamentarismo e tirar o poder da esquerda, como fizeram com João Goulart um pouco antes do golpe militar de 64. Quer dizer, é uma situação em que o regime está evoluindo para uma espécie de ditadura de fachada democrática. O conjunto de modificações que estão sendo feitas no Código Penal e tudo mais, esse conjunto faz parte da modificação do regime. Uma coisa que nós temos que considerar com bastante cuidado também é o seguinte, que ninguém considera. A burguesia, de um ponto de vista geral, o imperialismo em particular, ela não veio para essa ação, a ação de derrubar os governos nacionalistas na América Latina, etc., despreparada.
Já nós temos aí uns 10 ou 15 anos, mais ou menos do início do governo PT, da derrota do golpe militar na Venezuela, da derrota do governo boliviano, argentino, etc. e tal, no começo do milênio, quer dizer, ano 2000 aproximadamente, nós temos uma preparação da burguesia através de um número extremamente grande de organizações que foram sendo criadas para levar adiante uma campanha política e ideológica em favor dos posicionamentos políticos mais reacionários que existem no mundo. Nós já havíamos destacado isso aí várias vezes, apontando, né, organizações como o MBL e outras que foram sendo criadas, que muita gente pode pensar que são organizações que foram criadas aí para uma manobra de ocasião, mas não é verdade, elas são financiadas de fora, elas defendem toda uma política profundamente antipopular, eles são a favor da forma mais extremada de política neoliberal e eles continuarão a se desenvolver até que esse objetivo seja alcançado totalmente. Quer dizer, há uma organização da direita internacional, uma direita que pouca diferença tem com a extrema-direita, fascista, né? E que também não teria dificuldade nenhuma em se transformar numa extrema-direita fascista, uma vez organizada, e que tem como objetivo não apenas controlar o governo dos países latino-americanos em geral, como de efetivamente liquidar todo o tipo de conquista operária, de conquista social, de assistência, de defesa dos trabalhadores diante dos grandes capitalistas. Quer dizer, de criar um terreno absolutamente livre, sem obstáculos, para a exploração capitalista mais desenfreada. Esse processo, né, de direitização e tudo mais, que vem sendo organizado pelo imperialismo, ele também não é, nós destacamos isso, é importante repetir, ele não é uma coisa casual. Ele responde a uma necessidade de conjunto fundamental dos capitalistas.